as provas agora, valerão 7 pontos. Não é isso? Então, nós vamos ter que suar um pouquinho para ganhar esses outros 3 e fechar os 10, né? Tem que suar um pouquinho, porque... Lívia, tudo bem? Lívia, você estava na aula passada, tava, Lívia? Eu não me lembro de você. Acho que, deixa eu ver aqui. Tava. Ah, sim, tava. A presença tá aqui, sua presença. Deixa eu ver, a Suelen tá entrando aí. Ótimo. Sara também tá pedindo para entrar. A Glenda acabou de aparecer para mim. Beleza. Ellen, hoje não tem um pico de alunos aqui. Então, como eu não sou um cara tão ruim assim, como algumas pessoas acham, eu vou passar aqui umas questões hoje para vocês. Eu vou até ajudar vocês a responder essas questões. Essas questões, gente, apesar desses 3 pontos, vai estar a questão da presença do aluno, né? Por isso que eu estou anotando aqui o nome de vocês. As atividades, uma ou outra vai estar lá presente no Edu. Então, é bom que vocês observem, tá? E a participação. Então, os 3 pontos vão estar vinculados a esses três termos que eu estou falando para vocês. A prova, vocês sabem que está valendo 7 pontos. Tá? A prova agora vale 7 pontos. Os 3 pontos, professor, é a participação, a presença e a colaboração dos alunos, professor. Justamente, Nicolas. Justamente o que eu acabei de falar para eles. Tá? Então, eu vou espelhar aqui rapidão, para quem tem gente que faltou na aula passada, e até para quem não entendeu muito bem o que eu falei. Fica até mais prático. Eu também não vou só jogar conteúdo em vocês, não, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês entendam. Não adianta eu ficar jogando conteúdo sem vocês terem um entendimento. Tá? Então, se vocês entendem, fica mais fácil para vocês poderem entender os próximos. Então, eu acredito que a gente ficou bem que nesse slide, que foi o último, que foi os problemas envolvidos, no caso aí, com reações consecutivas. Né? Mas eu vou voltar aqui e vou falar bem rápido, assim também. Nós temos 2 aulas, na outra aula eu boto aqui as questões para a gente poder trabalhar. Tá? Para a gente poder fazer a recapitulação e, posteriormente, os trabalhos, que é a participação que eu estou cobrando de vocês agora em sala. Tá? A gente iniciou com isso daqui, ó, fiz um resumo disso, né, ó, a questão da interpretação da estequiometria, né, quando a gente olha para a equação, o que é que a gente vê na equação, né? Aqui as massas nós já trabalhamos também, então nós só conhecemos as massas, que é justamente o número atômico de cada elemento, né, a massa de cada elemento. Quando a gente olha para a equação, o que é que a gente vê? Como é que a gente interpreta a equação, né? Então a gente vê, por exemplo, 1 mol, né, de N2, 3 mol de H2, 2 mol de NH2, isso em quantidade de matéria, mol. Quando eu vejo em massa, eu vejo 1, que é o mol dele, né, vezes a massa do N2, porque a massa do nitrogênio é 14. Então, 2 vezes 14, 28, foi assim que eu falei, tá? Vou acelerar um pouquinho, porque para não ficar chato para quem já viu. 3 vezes aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê um ponto aqui? 3 vezes a massa de hidrogênio, não é isso? Ó, porque se hidrogênio é 1, eu tenho 2, né? Então 3 vezes a massa de hidrogênio e 2 vezes a massa do NH3, somando tudo, né? Ó, 14, que é o nitrogênio, mais 3 vai dar 17, por isso que nós temos 2 vezes 17. Quando falamos a relação de volume, gente, é chamada CNTP. Pode anotar aí do ladinho, ó. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Essas condições normais de temperatura e pressão, elas têm um valor, que é de 22,4 litros. Inclusive, eu falei na aula passada, ainda na presença da Rayane, a professora Rayane, ela não vai mais participar das nossas aulas, acabou o estágio dela. Então, na aula passada, eu falei sobre essa CNTP, que houve uma mudança, né? Houve uma mudança. O Luiz Vicente está entrando aqui. Eu demorei porque a internet tinha caído. Tudo bem, não tem problema nenhum, não. Não tinha dados móveis. Problema nenhum, não tem problema nenhum, não se preocupe não, tá? Só porque eu tô colocando a presença, tá ok? Ok. O volume na CNTP, 22,4, foi a gente quem trabalhou na aula passada. E o número de moléculas, de partículas, de íons, que eu já falei para vocês, é o número de Avogadro.
Então, não posso esquecer, gente, nunca esqueça desses valores aqui de balanceamento. Né? Nunca esqueça de fazer o balanceamento da equação. E desse balanceamento, a gente faz essa interpretação toda, né? Na resolução dos exercícios, a gente primeiro tem que fazer o quê? Balancear a equação, né? Vocês estão vendo a resolução. Fazer a proporção molar, que é justamente isso, ó, 2, 3, 2, ó, essa é a proporção molar. Ó, 1, 3, 2, perdão. 1, 3, 2 é a proporção molar. Os dados que a gente faz uma regra de 3 simples, né? E utilizar aí essa regra de 3 para poder encontrar esse x. Nas reações sucessivas, nós vamos ter algumas reações para serem canceladas, vou mostrar para vocês como, para chegar na equação global e dela fazer esses processos de relação. Isso daqui é um resumão. A gente iniciou falando de uma das primeiras relações, né? Relação mol-mol, onde, deu um exemplo aí, ó. Hidreto de sódio reage com água, dando hidrogênio, segunda reação. Tá vendo a reação está balanceada, né? Ó. Para obter 10 mols de H2, são necessários quantos mols de água? Então, vou olhar para cá, ó. Para obter 10 mols de H2, eu preciso de quantos mols de água? Eu tenho que fazer essa relação aqui, ó, né? Olha a resolução. O balanceamento está normal, né? 1 para 1 para 1, a proporção, ó. 1, 1, 1 e 1. Tem uma proporção de 1 para 1 para 1. Gente, trabalhar estequiometria assim não é bom, né? Se tivesse em sala, a gente tinha um desenvolvimento melhor. Mas vamos lá, respire fundo, pensa assim, eita, vai dar certo, vai já acabar a aula, vai já acabar. Porque realmente é sofrimento ver estequiometria dessa maneira. Mas, ó, 1 mol de água mais 1 mol de H2, né, ó. Professor, como diz, Fala, né, Nicolas. professor? Quanto mais atento na professor, mais a hora passa mais rápido. Verdade. Não deixa de ser aquela coisa, aquele sofrimento, né? Vai passar rápido. Se você prestar atenção, vai passar rápido. Então, 1 mol de água tá para 1 mol de H2. 10 mol de H2 vai estar para quanto de X aqui, ó? É uma regra de 3. Não é, ó? 1 mol de água. Onde foi esse mol de água, professor? Que mol de água é esse? Mol de água, gente, é justamente o balanceamento, ó. Eu só tenho uma molécula disso daqui. Eu só tenho uma molécula de água. Eu tenho uma molécula de NaOH. E tenho uma molécula de H2. Eu tenho essa quantidade molar. Isso é mol, isso é quantidade de matéria. Então, por isso que ficou aqui 1 mol de água está para 1 mol de H2. 10 mols, que a questão está dizendo para a gente aqui, ó, 10 mol de H2 vai estar para quanto de água? X. Produto dos meios, produto dos extremos, né? Ó. E aí a gente vai ter 10 mols, que ficou fácil, né? Se é para 1, eu tenho 10 é para 1. Se eu tiver dificuldade de verificar isso direto, eu posso fazer a regra de 3 normal. Então a gente tem aí a letra C, né? A letra C é a letra correta para essa resolução. Professor, então é só fazer basicamente o balanceamento e a regra de 3. Justamente. O balanceamento é o principal. Tá? Se você faz o balanceamento, você consegue desenvolver a quantidade, a proporção que você tem para poder trabalhar com essas relações, ó, porque é relação mol. Eu trabalhei 1 mol de água com 1 mol de hidrogênio. Né? Então, se eu tenho 1 mol de água e tenho 1 mol de hidrogênio, e a questão diz que tem 10 de hidrogênio, então eu vou fazer o produto dos meios e produtos extremos. 10 vezes 1, 10 dividido por 1 ele mesmo, não é não? Então, já nem precisava fazer isso. Era só levar a questão da proporção. Levar em consideração a proporção. Tá? A outra é a relação de mol-massa. A relação de mol-massa, nós vamos pegar a quantidade de matéria, né, e vamos trabalhar com a massa do elemento. Então, como é que fica aí? Ó? Um motor de um carro a álcool, o vapor do combustível é misturado com ar e se queima à custa da faísca elétrica produzida pela vela do interior do cilindro. A quantidade em mols, eu quero saber mol, né? De água formada na combustão completa, olha, ele está me dando massa. Ele me deu massa aqui, ó, 138 gramas de álcool, né? Do etanol. É igual a quanto? Então, nós vamos trabalhar mol de água com a massa do etanol. Vamos ver a equação. Como é que fica a equação? Veja aí, ó. A equação está balanceada, graças a Deus, né? Ó. Eu tenho 1 mol aqui de álcool, eu tenho 3 mols de oxigênio, 2 mols de CO2 e tenho 3 mols de água que vocês estão vendo aqui, ó. Né? Então, o balanceamento é o primeiro passo. Balancear é o primeiro passo. Simples assim. Balanceou, faz a equação.
Tá? Então, um mol de álcool, vamos lá, ó. Um mol de álcool, né? No caso, representa aqui a massa do álcool. Professor, como é que eu calculo a massa do álcool? Se vocês forem notar bem aqui, ó, é fornecido as massas molares, tá vendo? Ó? Tá vendo? É fornecido as massas molares. Então, gente, em equações químicas, o que tá lá é para ser usado. Não vai ter nada aí que não seja usado no seu cálculo, tá? Então, tem que começar a ver o que eu chamo de entendimento científico, o entendimento químico, a interpretação da questão. Porque o problema, gente, não é a matemática. O problema é interpretar o que a questão quer. Então, acho que vocês acompanham muito isso com o Jânio, né? Nas questões do Jânio de matemática. Os problemas que ele demonstra para vocês estão muito vinculados com a interpretação da questão. Na química não é diferente, né? Na química não é diferente. Professor, Diga lá. então, no caso de mol, a diferença lá, mol, no caso, vai ser a regra de 3, de mol para mol, e aí, no caso, a diferença é só que um vai ser em gramas, é? Na verdade, Isabela, naquela questão, naquela primeira, ele pediu de mol apenas, né? Ele queria saber a quantidade de mol, né, daquele produto. Deixa eu voltar para ele lá. Vou voltar para ele aqui, ó. Ele queria a quantidade de mol de água, né, ó. Quantos mol de água serão produzidos quando eu obtenho 10 mols de H2? Então, ó, é mol com mol. Eu estou relacionando mol com mol. Simples assim, né? Ele está fazendo a relação em mol. Nesse caso, o resultado é que é mol também, né? Mas se você for ver nessa questão agora, ele está querendo uma relação de mol com massa. Porque ele quer saber o mol da quantidade de água e forneceu massa de álcool. Forneceu aí 138, né? Que eu não estou vendo porque eu estou olhando para vocês aqui na tela. Não estou conseguindo ver. Pronto, deixa eu baixar. Pronto, 138 gramas. Né? Então, eu vou fazer a relação de mol com massa. Mas para eu fazer essa relação, primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a massa molar do álcool. Ah, sim. Tá, ó. Tem que fazer o cálculo da massa molar do álcool. Que seria o quê? Seria 2 vezes 12, que é a massa do carbono, vocês estão vendo lá, ó. Por que é 2 vezes, professor? Porque eu tenho aqui 2, ó. Né? 2 vezes 12, mais, vai somando, né? Multiplica e soma. Mais a massa do hidrogênio, quanto é? É 1 vezes 6, né? Vou botar o valor da quantidade, porque tem gente que ainda pode não entender o que eu estou fazendo. Mais, vou somando. O oxigênio, que só tem um oxigênio, né? Ó, então, vou colocar aqui também a quantidade dele. 1 vezes 16, que é a massa dele. Né? 1 vezes 16. Somando tudo aqui, multiplicando e somando, você vai ter esse resultado, né? Ó, 46 gramas. Então, 46 gramas o que é? É a massa molar. Mateus. Deixa eu só botar aqui o Mateus. Pronto. Então, note que esse valor 46 é a massa molar. Tá? Ó. É a massa molar que nós calculamos aqui. Né? Só que você vai calcular a massa molar da água? Não. Por quê, professor? Porque ele quer mol da água. Ele não quer massa, ele não quer grama, ele não quer matéria. Aliás, ele não quer massa, ele quer matéria, ele quer mols. E aí aqui já é o suficiente o balanceamento, 3 mols da água, que já é o suficiente. Porque você vai fazer a relação dos 138 que a questão está dando, ó, que também é grama, que é massa, se relaciona com a massa molar do álcool. E aí vai dizer, 46 gramas vai estar para quantos mols de água? Vai estar para 3, né? Ó, que é o balanceamento, tá para 3 mols. 138 gramas de álcool vai formar quantos mols? X. Produto dos meios, produto dos extremos. Né? Uma regra de 3 simples. Não é isso? Ó. Aqui esse 3 que eu coloquei, você pode simplificar, né? No caso, você tem dificuldade com fazer cálculos, né? Porque tem aluno que é muito bom de multiplicar. Mas quando chega na divisão, tem dificuldades, não é verdade? Vai dividir, tem dificuldades. Então, observe o seguinte, que se eu multiplicar 46 por 3, eu vou ter 138. Né? Ó, por isso que o meu resultado aqui, ó, vai ser 9, né? Porque ficaria 3 vezes 3, ou se eu quisesse dividir direto, né? 138 por 46 é 3, não é isso? Então, multiplica
e vai dar 9, né? Mas você pode fazer a regra de 3 normal, né? Vai lá, 138 vezes 3 dividido por 5. Professor, Você pode fazer assim também. Oi? professor, você pode repetir essa parte da regra de 3 de novo, porque eu não entendi. Posso sim, ó. Você tá vendo esse 3 que eu tô colocando aqui? Ei, professor, é a mesma dúvida minha que eu fiquei presa aí. Tipo, não sei. Tá, porque ó, você pode fazer direto assim, ó. Eu vou tentar escrever aqui para vocês, né? X, né? Isso, ó. Produto dos meios, produto dos extremos, né? Produto dos meios, produto dos extremos. Assim que a gente faz? Então, você colocaria assim. X é igual a 138 vezes 3, né? Ó, 138 vezes 3 dividido por 46, não é não? Né? Porque está 46 vezes x, aí vai lá dividindo, né? 46. Se você fizer aqui direto, Primeiro multiplica, depois divide. mas você pode fazer assim também, Nicolas, ó. Se eu multiplicar 3 vezes 46, vai dar 138. Então, se eu faço o processo contrário, 138 dividido por 46 vai dar quanto? Vai dar 3. Não é? Então, se eu pego e divido esses dois direto aqui, ó. Se eu divido 138 por 46... Então será 9. Aí eu fico O com 3. resultado vai ser 9. Né? Então, é 9. 3 vezes 3, 9. Né? Então, eu tenho aí uma maneira mais prática de poder fazer o cálculo sem perder, sem multiplicar, por exemplo, 138 vezes 3, vai dar um número maior. Sem perder tempo, né, professor? Vai dar um número maior. Não é isso? Então, você perde um pouquinho mais, você coça um pouquinho mais a cabeça dessa maneira. Então, comece a facilitar para você na hora da sua divisão. Né? Porque o problema, como eu falei para vocês, é a divisão. O problema, geralmente, não é na multiplicação, e sim na divisão. Como é que se eu multipliquei, por que eu não consigo dividir? Né? Então, se eu raciocino pelo valor, é sinal de que o valor triplicou, né? 46, ele triplicou o valor, dá 138. É isso? Então, se eu faço o processo contrário, se eu divido 138 por 46, vai dar 3. Então, multiplico 3 por 3, aí eu tenho 9 mols, que é o que a gente quer na questão. Tá? Deu para entender isso daí, pessoal? Pelo menos esse mecanismo aí deu para entender? Eu vou prosseguindo, então. Tá? Sim, professor. Agora ficou mais explicado agora. Agora eu também entendi. Deu para entender, não deu? Certo, bora ver outras relações, tá bom? Outras relações aqui. Mas é o mesmo raciocínio, vocês vão ver que é o mesmo raciocínio. Agora, a gente falou ali de mol, massa. Agora a gente vai falar de massa, massa. Né? Vai fazer a questão com as massas. Então, se eu tenho as massas, agora, Isabela, eu preciso calcular as massas molares dos dois elementos que eu necessito. Tá? Então, naquela só calculei o do álcool. Aqui eu vou calcular de duas, né? Então, vejam, bora aí, ó. A massa do dióxido de carbono, ó, veja que ele está dizendo a massa, né? Ó. A massa... Oxe, gente, foi o que eu fiz aqui? Oxe. Baguncei foi tudo aqui. Foi o que eu fiz aqui, gente. Cadê vocês? Vocês sumiram. Pronto, eu tenho que... Pronto, apareceram de novo. Baguncei foi tudo aqui. Ô, derrota. Você é acostumado com giz, vai para tecnologia, você fica perdido mesmo. Deixa eu voltar aqui. Onde é que tava? Onde é que eu tava? Aqui. Vamos aí. A massa de dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano, né, ó, quando utilizado como combustível quero saber a massa do dióxido de carbono, que é o CO2, quando eu queimo 80 gramas de metano. Então, qual é o primeiro passo? A equação, tá aqui, né? Veja se ela está balanceada. Ela está balanceada. Veja as proporções, ó. 1 para 2 para 1 para 2. São essas proporções. Fizemos esse balanceamento. Né? A relação que ele quer trabalhar nessa questão, é justamente aqui, ó, do metano, que você está vendo que ele tem um mol, para o CO2, que também tem um mol. Porém, é massa. Então, ele quer saber a massa do dióxido, que vai ser liberada aqui com 80 gramas do metano. Né? Ó, ele quer saber a massa do dióxido, que vai ser liberada com 80 gramas do metano. Então, vamos calcular as massas molares. Né? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. O metano é carbono, é o CH4. Então, o carbono quanto é que é? 12, né? Ó, tá bem aqui mostrando pra gente, ó. Olha na questão mostrando. Não precisa nem na tabela, tá mostrando já o valor. 12 mais. A massa do hidrogênio quanto é? É 1, não é não? Mas eu tenho 4, então vai o quê?
12 mais 4, né? Ó, 4 vezes 1 é 4. Então, a massa molar do metano é 16 gramas por mol. A massa molar aqui, ó, 16 gramas por mol. Então, bota uma barrinha aqui, ó, e mol para fazer a referência. Faço a mesma coisa para o CO2, porque eu estou trabalhando com massa, né? Eu quero saber a massa dele no final. Carbono, quanto é? 12. Só tem um, então é 12. 12 mais. Quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 2 oxigênios. 2 vezes o valor do oxigênio, quanto é? 16. Né? Ó, 2 vezes 16. Então, nós vamos ter o quê? 44 gramas por mol, não é? Ó, 44 gramas por mol. Não é isso? Ó, multiplica e soma. Né? Então, vou botar a barrinha aqui para vocês entenderem o que é que eu estou falando. 44 gramas por mol. Ótimo. Vamos ver aqui. Vamos desenvolver. Né? 16 gramas que nós calculamos, ó, está para 44 gramas aqui, ó. 16 gramas está para 44 gramas do CO2. 80 gramas vai estar para quanto? Para X. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Esses 5 aqui, ó. Olha aí, Jonathan e Luiz, olha aí, ó. É porque se eu multiplicar 16 por 5, ele vai dar 80, né? Se eu multiplico 16 por 5, ele dá 80. Então, bora lá. Bora raciocinar. Então, fazendo produto meu produto extremo, x. X é igual a 80 vezes 44. Ó. 80 vezes 44. Tudo isso dividido por 16. Partindo daquele mesmo princípio do 9 que nós encontramos lá, né? Tudo isso aqui dividido por 16. Se eu dividir... Ficou um pouco embaçado, professor, agora. Não entendi. Ficou um pouco embaçado. A imagem? Sim. Um pouquinho, mas não é tanto não, só um pouquinho. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Tá para todos a imagem ruim, tá? Pra mim também tá um pouquinho embaçado. Deixa eu sair aqui. Talvez tenha sido a internet. Oi? O João Vitor pediu para eu lhe avisar que ele teve que sair da sua aula porque ele ocorreu um imprevisto com ele. Tá bom, tudo bem. Obrigado. É um pouquinho embaçado mesmo, professor, a tela que você está transmitindo. Deixa eu voltar aqui para ver se funciona. Voltou para todos, não? Voltou, professor, agora sim. Agora Voltou. A internet não tá boa, talvez seja por isso. Então, ó, fiz meu produtos extremos, tá vendo, ó? Se eu multiplicar 5 por 16, vai dar 80, né? Se eu multiplico 5 por 16, eu tenho 80. Então, se eu faço o contrário, se eu pego 80 e divido por 16, vai dar quanto? Dá 5, né, ó? Então, 5 vezes 44, aí nós vamos encontrar o valor agora. Olha aí, ó. 5 vezes 44 vai dar 220. Então, 220 gramas são produzidos, né, de CO2 quando se queima 80 gramas de metano. Tá? Essa seria a resposta. 220 gramas é produzido quando é queimado 80 gramas de metano. Né? Imagina só lá no curso de Teresina, que eu não sei nem se vai existir ainda curso, né? Depois dessa pandemia aí, e vocês estão vendo que voltou, o Piauí é o único estado que voltou com vontade, né? A epidemia voltou com vontade, né? E o pessoal tá brincando, né? Engraçado. Eu vi hoje de manhã. Você viu de manhã, né? Eu tava assistindo também. O Piauí é o único estado que está em força total, né? Nós estamos praticamente com o nível de maio, né? Então vamos nos cuidar, gente. Vamos nos cuidar. Eu sei que é bom sair, eu sei que é bom passear, eu sei que é bom ir lá no buraco azul, né? Que tem lá. Eu vejo todo mundo tirando foto nesse buraco azul. Mas tem que sair com cuidado e você leva alguma coisa, né, para, né? Com responsabilidade, principalmente, porque... Pois é. Professor, é o seguinte... Teve até um festejo, professor. Tem até um festejo aqui, professor. Uma aglomeração em tanto, professor. Se o senhor ver, professor, passou até ontem de noite. Não foi, Luiz Vicente? Tava até assistindo. Foi verdade. Professor, a gente se cuida aqui, os alunos e tudo, mas
Tem outras pessoas que não se cuidam, tem outras pessoas que nem se importam com a doença ainda. Não, tem gente que não se importa, não. Só se importa no dia que tiver, que eu espero que não, mas no dia que tiver no leito, rezando para não morrer, né? Pois é. Porque tem gente que brinca com essa doença, gente. Se vocês observarem a história, ela é muito parecida com a febre espanhola. A febre espanhola durou muito tempo mesmo. Professor, embaçou de novo, professor. Embaçou de novo. O negócio tá ruim. A internet não tá boa, não. Não tô nem conseguindo ver vocês mais, para ser sincero. Eu vejo agora quando eu paro aqui, né? Mas eu não consigo. É ruim é o Zoom, professor. Não é aí não, professor. A internet é do Zoom mesmo. Não é porque o Zoom já tá cansado. Pra voltar aqui, né? Vou ver se vai dar certo agora, porque, rapaz. Bora lá. Bora rezar pra dar certo. Tô com um problema aqui. As miniaturas de vídeo são minimizadas para otimizar o compartilhamento da tela de vídeo em tela cheia. Certo? Mas como é que eu faço isso? O que tá me dando essa informação? Eu não entendo. É uma boa pergunta. Aparecendo aqui, eu não entendo por que tá dizendo isso. É o próprio aplicativo, Não tá professor, daí, aparecendo. professor, que tá usando. É um aplicativo mesmo que tá embaçado. O aplicativo tá ruim demais. Encerrar a reunião, não. Tá dizendo para eu encerrar a reunião, Deus me livre. Deixa eu interromper, gravar, desabilitar, exibir painel de vídeo. Ainda continua embaçado? Continua? Cara, é triste demais isso daí. Bora lá, bora ver. Tá bom. Bora ver se vai dar certo. Bom. Então, a gente fez um desenvolvimento aqui com massa, né? Calculamos as massas, tanto do metano quanto do CO2, calculamos as massas e levamos em consideração os 80 gramas que a questão está falando do metano. Fizemos a regra de 3, né? Produtos meios, produtos extremos. Fica 80 vezes 44 dividido por 16. Ave Maria, professor, tô enxergando é nada. Você embaçou mais do que embaçou naquela hora. A gente tem que tentar, Nicolas. A gente, infelizmente vai ser assim. Pois é. Infelizmente vai ser assim. Você me perdoe, mas infelizmente vai ser assim. E aí, se eu for pro quadro é pior ainda. Se eu for pro quadro é que você não vê mesmo. Aí a gente vai... Você pode fazer o que eu fiz, né? Simplificar, dividir direto esse valor aqui. Ou você multiplica 80 vezes 44 e divide por 16. Vai dar um número maior. A divisão fica um pouco mais trabalhosa, mas vai dar 220 gramas, né? Desse elemento. Tudo bem? Vamos prosseguir, vamos para outra. Agora vamos falar de número de partículas, ou seja, número de avogados, 6 vezes 10 a 23, aquele númerozinho que nós já trabalhamos várias vezes, e massa. Então, veja, para esse tipo de relação, nós temos que nos atentar a alguns detalhes. Veja aí, ó. Em relação à produção do fosfato de sódio, por meio da reação de ácido fosfórico com excesso de hidróxido de sódio, pede-se, na letra A equação balanceada para a reação, né? A gente precisa fazer o balanceamento dessa equação, né? E a letra B, a quantidade em gramas do fosfato de sódio produzido ao se utilizarem 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico. Está aí fornecido as massas molares. E vamos ver primeiro a reação. Bora olhar para a reação. Olhamos para ela. O balanceamento está feito, ainda bem, né? Balanceamentozinho feito. A gente olha para a reação, vê a quantidade molar de cada um. Se eu perguntar para vocês, quantos mols eu tenho aí no NaOH? Quantos mols eu tenho? Vocês vão me dizer quanto? Quantos mols eu tenho aí? Aqui, ó, no NaOH. Quantos mols eu tenho aqui? Eu tenho 3. Não é, ó? 3. Do mesmo jeito, se eu perguntasse aqui para água, eu tenho 3 mols. Se eu tivesse pedido a quantidade de matéria daqui, seria 3 vezes, ó. Seria 3 vezes... Seria 3 vezes 6 vezes 10 a 23, né? Seria 3 vezes esse valor. Então, a quantidade molar é importantíssima para qualquer uma das relações que nós trabalhamos até agora. Se eu, por exemplo, calculasse a quantidade molar dessa água bem aí, sem mostrar que ele está multiplicando a quantidade de mols da molécula de água, eu erraria a questão. Então, tem que ficar muito ligado com o balanceamento. Tem que ser muito expert em relação a isso. Não esquecer de que o balanceamento é um dos principais pontos. Né, ó? Então, vamos ver a resolução da questão. Tá aí, né? Ó. Tá vendo que, ó, note que aqui é um mol, tá vendo? Ó? É um mol aqui, ó.
Né, ó, é um molzinho que tá bem aqui, ó. Né, que é o do ácido fosfórico para o fosfato de sódio. Do ácido fosfórico para o fosfato de sódio. Então, veja, ele quer aqui a quantidade em gramas, ó, de fosfato de sódio, quando se utiliza 2,5 vezes 10 moléculas de ácido fosfórico. Então, se é molécula, eu estou falando de 6 vezes 10 a 23. Se é átomos, eu estou falando de 6 vezes 10 a 23. Se é partículas, eu estou falando de 6 vezes 10 a 23. E isso que eu estou dizendo repetidamente são as entidades químicas. Falou das entidades químicas, vocês vão ter que arremeter a esse valor. 6 vezes 10 a 23, sempre. Não esquecendo do balanceamento, tá? Não esquece que está balanceado. 3 mols fica 3 vezes 6 vezes 10 a 23. 4 mols, 4 vezes, enfim, dessa maneira vocês vão ter que fazer. Então, observe aí a reação. 6 vezes 10 a 23 moléculas vai estar para a massa molar do Na3PO4. Então, a gente calculou aqui, ó, o cálculo dessa massa molar vai dar 164. Por quê? Tá aqui, ó. 3 vezes 23 mais 31 mais 4 vezes 16, multiplicando e somando, vocês vão ter esse resultado. 164 gramas. Então, 164 gramas vai estar para a quantidade de partículas aqui, no caso moléculas, né? Ó. 6 vezes 10 é 23. O que a questão deu para a gente foi quanto? 2,6 vezes 10 a 23 dividido por x. Produto dos meios, produto dos extremos. Aqui eu fiz aqui uma regrinha, né, para ficar mais fácil vocês raciocinarem. Esse valor aqui só aparece porque eu divido 6 vezes 10 a 23 por 2,4. Então ficou fácil, né? Eu vou pegar 2,4 e vou multiplicar por 164. Aliás, dividir, né? Se eu dividir lá, tenho que dividir aqui também. Então vai estar o quê? 68,3. Ah, professor, mas eu não consigo ver assim. Como é que eu faço de outra maneira? Você vai fazer a regrinha normal, produto dos meios, produto dos extremos. Vai fazer normalmente isso. Né? Ó, x. X vai ser 2,5 vezes 10 é 23. 2,5 vezes 10 é 23. Demora para fazer isso daqui no computador. Vezes quanto? Vezes 164, né? 164. Tudo isso dividido por 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 é 23. Que é a quantidade de moléculas, que é o número de Avogadro. O que é que você pode fazer aí? Você pode fazer a relação aqui, ó. Né, ó. 2,5 dividido por 6. 2,5 dividido por 6. Você pode fazer essa relação, né? Que vai dar quanto aí? Vai dar 2,4, né? Vai dar 2,4. E aí, dando esse valor de 2,4, a gente vai obter aí, né? Porque isso aqui vai cancelar, ó, né? Ó. Conserva a base, subtrai os expoentes, né? Você está dividindo. Não é assim que vocês escutaram do Jânio? Base 10, conserva a base, subtrai os expoentes quando ocorre uma divisão. Se for multiplicação, conserva a base e soma os expoentes, não é verdade? Então aqui vai cancelar, né? Porque vai ficar negativo. Positivo com negativo cancela. Então a gente vai ter aqui um valor de 68,3 gramas, né? 68,3 gramas. O resultado em grama, tá? Ó, usei quantidade de mol, de molécula, para produzir massa, né? Para poder ter um resultado em massa. Então, a relação é entre Avogadro e massa. Nossa aula vai acabar. Quando eu acabar, eu já volto mostrando as questõezinhas que eu quero que vocês pratiquem, né? Número de partículas de mol. Ainda, né? Ó, eu não falei do volume. Deixa eu ir logo pro volume, deixa.